Se o coração está ferido, Deus é especialista em cura. Salmo 147:3. Existe um tipo de dor que não faz barulho. Ela não grita, não aparece no rosto o tempo todo, e muitas vezes nem as pessoas mais próximas percebem. Mas você percebe. Você sente quando deita a cabeça no travesseiro e a mente começa a falar. Você sente quando está cercado de gente, mas por dentro parece sozinho. Você sente quando tenta sorrir e mesmo assim, algo continua apertando no peito. E talvez o mais cansativo não seja nem a dor em si. Talvez o mais cansativo seja carregar isso por tanto tempo, fingindo que está bem, tentando seguir em frente como se o coração não estivesse machucado. Você se acostumou a ser forte, se acostumou a engolir lágrimas, se acostumou a sobreviver. Só que sobreviver não é viver. E Deus não te chamou para viver quebrado. Eu quero que você entenda uma coisa logo no começo desse vídeo. Deus não é indiferente ao que você sente. Ele não ignora suas noites difíceis. Ele não despreza suas crises silenciosas. Ele não se incomoda com suas fraquezas. Pelo contrário. A Bíblia diz em Salmo 147:3 que Deus sara os quebrantados de coração e liga as suas feridas. Isso não é poesia. Isso é promessa. Isso é caráter de Deus. Isso é o que Ele faz. Talvez você já tenha tentado se curar sozinho. Talvez você tenha procurado distrações, trabalho, amizades, redes sociais, entretenimento. Mas a ferida continua lá. Porque certas dores não se resolvem com o tempo. Se resolvem com cura. E a cura não vem de fora. A cura começa quando Deus toca dentro. E é exatamente por isso que essa mensagem é tão urgente. Porque tem gente assistindo agora que já está cansada de ser forte, cansada de carregar peso emocional, cansada de viver com um coração que parece ter sido partido tantas vezes que já nem sabe mais como confiar, como descansar, como se alegrar de verdade. Mas hoje, Deus vai te mostrar algo. Ele não quer apenas te consolar, Ele quer te restaurar. Ele não quer apenas te ajudar a suportar, Ele quer te curar por completo. E se você ficar até o final, você vai perceber que não foi coincidência ter clicado nesse vídeo. Foi direção, foi cuidado, foi Deus te chamando para um processo de cura interior. Porque quando Deus começa a tratar um coração ferido, Ele não trata só o sintoma. Ele vai na raiz. Ele vai no lugar onde você não consegue explicar para ninguém. Ele vai na memória que você esconde. Ele vai na ferida que você tenta esquecer. E Ele faz isso com amor, mas também com poder. Agora me diz com sinceridade. Há quanto tempo você não descansa de verdade? Há quanto tempo você não sente paz de verdade? Há quanto tempo você vive como se estivesse carregando um peso invisível? É aqui que começa a virada. Quando o coração cansa de sentir dor. Tem um momento na vida em que a pessoa não aguenta mais. Não é porque ela é fraca, é porque ela já foi forte demais por tempo demais. O coração vai cansando, a mente vai acumulando, a alma vai se desgastando. E chega uma hora em que você não tem mais vontade de discutir, de explicar, de insistir, de lutar. Você só quer parar. Você só quer silêncio. Você só quer descanso. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Você acorda cansado, dorme cansado, vive cansado. Não é só um cansaço físico, é um cansaço emocional, é um cansaço espiritual. É como se você estivesse carregando um peso que ninguém vê, mas que te acompanha o tempo todo. E sabe o que é mais perigoso? É que esse tipo de dor faz a pessoa se acostumar com o sofrimento. Ela começa a achar normal viver apertada por dentro. Mas Deus não acha normal. Deus não olha para o seu coração e diz, aguenta mais um pouco. Deus olha para o seu coração e diz, vem, eu vou cuidar de você. A Bíblia diz em Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha que forte. Jesus não chama quem está bem. Ele chama quem está cansado. Ele chama quem está sobrecarregado. Ele chama quem chegou no limite. Ele chama quem já tentou sozinho e não conseguiu mais. E talvez você tenha chegado nesse lugar onde a dor virou rotina. Você já não chora como antes.
mas também não se alegra como antes. Você já não sente esperança como antes. Você vive, mas parece que não vive inteiro. Você continua caminhando, mas por dentro algo está quebrado. E sabe por quê? Porque feridas emocionais drenam energia. Feridas emocionais roubam prazer. Feridas emocionais roubam fé. E o coração começa a cansar de sentir dor, porque ele foi feito para amar, para confiar, para viver em paz. Mas quando ele é ferido, ele entra em modo de sobrevivência. Você passa a desconfiar de tudo. Você passa a esperar o pior. Você passa a se proteger. Você passa a endurecer. E sem perceber, você não está apenas se defendendo das pessoas. Você está se defendendo da vida. Só que Deus não quer que você viva se defendendo. Deus quer que você viva se curando. Salmos 34:18 diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Isso é poderoso, porque tem gente que pensa: Deus deve estar longe de mim, porque eu estou fraco. Mas a Bíblia diz o contrário. Quanto mais quebrado você está, mais perto Deus está. Ele se aproxima do quebrantado. Ele se inclina para quem não tem forças. Ele sustenta quem está desmoronando. E aqui entra uma verdade que pode mudar sua vida hoje. Deus não está esperando você melhorar para então te ajudar. Deus quer te ajudar exatamente no seu pior dia. Exatamente no dia em que você pensa: eu não aguento mais. Porque o coração que cansa de sentir dor está dizendo algo sem palavras. Ele está dizendo: eu preciso ser curado. E quando você chega nesse nível de cansaço, não é o fim. Muitas vezes é o começo. É o começo da cura. É o começo do retorno. É o começo do processo de Deus. Só que existe um detalhe que você precisa entender. Tem feridas que não desaparecem. Elas apenas se escondem. E é exatamente sobre isso que eu vou falar no próximo tópico. Porque talvez você esteja tentando ignorar a dor, mas ela continua aí, guardada dentro de você. Feridas emocionais não somem, elas se escondem. Existe uma mentira que muita gente acredita sem perceber. A mentira de que o tempo resolve tudo. A mentira de que basta seguir a vida e um dia a dor desaparece. Mas a verdade é que o tempo não cura tudo. O tempo apenas cobre. E aquilo que não é tratado vira ferida escondida. Você pode até continuar trabalhando, sorrindo, cuidando da casa, vivendo a rotina. Você pode até parecer bem para todo mundo, só que por dentro existe algo guardado, algo que ainda pesa, algo que ainda machuca, algo que você tenta não lembrar, mas volta quando você menos espera. E sabe quando essas feridas aparecem? No silêncio, na madrugada, no momento em que você está sozinho, no dia em que alguém fala uma frase que lembra o passado, no dia em que você se sente rejeitado de novo, no dia em que você tenta confiar e o medo domina. A ferida não foi embora, ela só ficou escondida. A Bíblia mostra isso de forma muito clara quando fala sobre o coração humano. Jeremias 17:9 diz que o coração é enganoso. Isso significa que muitas vezes nós mesmos não percebemos o que está dentro de nós. A gente se adapta, a gente se acostuma, a gente se distrai, a gente se convence de que superou. Mas a alma sabe, a alma guarda. E por isso tem gente que não entende por que está sempre cansada. Não entende por que se irrita fácil. Não entende por que sente ansiedade do nada. Não entende por que vive com uma tristeza que não tem explicação. Mas existe explicação. Muitas vezes é uma ferida emocional escondida que ainda está aberta por dentro. O problema é que quando você esconde uma ferida, ela não cicatriza. Ela infecciona. E aqui entra algo muito sério. Feridas emocionais escondidas se transformam em comportamentos. Você começa a reagir de um jeito que não é você. Você começa a desconfiar de tudo. Você começa a se proteger demais. Você começa a criar barreiras. Você começa a se fechar. E o que era apenas dor vira padrão de vida. É por isso que algumas pessoas não conseguem mais amar como antes. Não conseguem mais se entregar. Não conseguem mais acreditar que alguém vai ficar. Não conseguem mais sentir segurança. Elas não são frias. Elas estão feridas. Só que feridas escondidas viram prisões silenciosas.
E o pior é que muita gente acha que esconder é maturidade, mas não é. Esconder é sobrevivência. E Deus não te chamou para sobreviver. Salmos 32:3 diz algo muito forte. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Davi está dizendo que quando ele se calou, algo dentro dele começou a se consumir. Ele estava quieto por fora, mas gritando por dentro. É exatamente isso que acontece quando alguém guarda feridas. A pessoa fica em silêncio, mas a alma grita. Ela diz que está bem, mas o coração sangra. Ela diz que superou, mas a lembrança ainda machuca. E talvez você seja essa pessoa. Talvez você tenha aprendido a engolir. Talvez você tenha aprendido a não falar para não incomodar. Talvez você tenha aprendido a fingir para não ser julgado. Talvez você tenha aprendido a sorrir mesmo quebrado. Só que Deus não quer que você esconda o que Ele quer curar. Salmo 147:3 não diz que Deus cura os que fingem que estão bem. Diz que Ele cura os quebrantados, ou seja, os que reconhecem a dor, os que admitem que precisam de cura, os que param de lutar sozinhos e se colocam diante de Deus com sinceridade. Porque enquanto você esconde, você prolonga o sofrimento. Mas quando você entrega, Deus começa o processo. E eu quero te dizer algo que pode tocar seu coração agora. Deus não se assusta com sua dor. Ele não se incomoda com sua fraqueza. Ele não te rejeita por estar ferido. Ele te acolhe. Ele te entende. Ele te chama para perto. O Espírito Santo não veio para te acusar. Ele veio para te restaurar. E sabe por que essa mensagem está entrando tão fundo? Porque talvez você esteja carregando coisas que nem você sabe explicar. Mas Deus sabe. Ele sabe o nome da sua dor. Ele sabe onde começou. Ele sabe quem te feriu. Ele sabe o dia em que você sorriu por fora e desmoronou por dentro. Agora presta atenção. Existe um ponto ainda mais profundo do que a ferida escondida. Porque às vezes o que aconteceu nem é mais o problema. O problema é o que aquilo deixou dentro de você. A marca, a crença, o trauma, o pensamento que ficou preso. E é exatamente isso que vamos revelar no próximo tópico. Porque tem gente que não está sofrendo pelo passado em si, mas pelo que o passado plantou dentro da alma. O problema não é o que aconteceu, é o que ficou dentro de você. Muita gente olha para a própria história e pensa: isso já passou, já faz anos, já ficou para trás. Eu deveria estar bem, eu deveria ter superado, eu deveria ser mais forte. Só que a verdade é que algumas coisas passam no calendário, mas não passam na alma. E é aqui que você precisa entender algo muito profundo. O problema não é apenas o que aconteceu com você. O problema é o que aquilo deixou dentro de você. Porque o evento termina, mas o impacto permanece. A situação acaba, mas a marca continua. A pessoa vai embora, mas a ferida fica. E sabe o que fica? Fica o medo, fica a insegurança, fica a desconfiança, fica a sensação de que você não é suficiente. Fica o pensamento repetindo como uma voz dentro da mente. Fica uma crença silenciosa dizendo: vai acontecer de novo, você vai se decepcionar de novo, você vai ser abandonado de novo. É por isso que existem pessoas que dizem: não foi tão grave assim, mas eu não consigo esquecer. E elas se sentem culpadas por isso. Elas se sentem fracas, elas se cobram. Só que o coração não funciona como uma máquina. O coração registra o que a boca não consegue explicar. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha como a Bíblia é profunda. O coração é a fonte. É dali que sai sua forma de viver, de reagir, de confiar, de amar, de acreditar. Se o coração está ferido, tudo fica afetado. E é por isso que, mesmo depois de anos, você pode sentir o mesmo aperto quando algo te lembra o passado. Mesmo depois de tanto tempo, você pode travar quando precisa confiar em alguém. Mesmo depois de seguir em frente, você ainda pode se sentir inseguro sem saber por quê. Porque a ferida virou raiz. E quando a dor vira raiz,
ela começa a produzir frutos, frutos ruins. Você começa a ter ansiedade, você começa a viver com pressa, como se algo ruim fosse acontecer. Você começa a querer controlar tudo. Você começa a desconfiar até de quem te ama. Você começa a se isolar. Você começa a criar uma versão de você que é mais protegida, mas também mais solitária. E o pior é que muitas vezes você não percebe. Você acha que isso é só seu jeito. Mas não é seu jeito. É sua dor te moldando. Em 1 Samuel 16:7, Deus diz que o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Isso significa que Deus enxerga aquilo que ninguém mais enxerga. Deus vê a raiz. Deus vê o que ficou dentro. Deus vê o que te travou. Deus vê o que te feriu. Deus vê o que você tenta esconder até de si mesmo. E é por isso que Salmos 147:3 é tão forte. Ele não diz apenas que Deus cura. Ele diz que Deus liga as feridas. Isso significa que Deus não trata apenas o que aconteceu, Ele trata o que ficou aberto dentro de você. Ele não trata só o corte, Ele trata o sangramento invisível. Ele não trata só a lembrança, Ele trata o impacto emocional que a lembrança causa. Agora pensa comigo. Quantas coisas você viveu que as pessoas disseram para você esquecer? Quantas vezes você ouviu? Segue a vida. Para de pensar nisso. Isso já passou. Só que ninguém entende que você não está preso ao passado por vontade. Você está preso porque seu coração ficou marcado. E aqui existe uma armadilha espiritual muito séria. Porque o inimigo usa essas marcas para criar prisões internas. Ele usa o trauma para enfraquecer sua fé. Ele usa o medo para te impedir de avançar. Ele usa a insegurança para te fazer desistir de promessas. Ele usa a dor para te convencer de que Deus não se importa. Mas isso é mentira. Salmos 139:1-2 diz que Deus conhece quando você se assenta e quando você se levanta, e de longe entende o seu pensamento. Isso significa que Deus conhece o pensamento que você tem quando ninguém vê. Deus conhece aquela lembrança que vem do nada. Deus conhece aquele aperto que aparece sem aviso. Deus conhece o peso que você carrega e que ninguém entende. E se Deus conhece, Deus pode curar. Só que para curar, Deus precisa tocar no que ficou dentro. E muitas vezes, quando Deus começa a tocar, você percebe algo assustador. Você percebe que a dor não te feriu apenas, ela também te transformou. Ela mudou seu jeito. Ela endureceu seu coração. Ela criou uma proteção. E essa proteção virou uma muralha. E é por isso que no próximo tópico, nós vamos falar sobre algo que acontece com quase todo mundo que sofre muito. A pessoa começa a se tornar fria. E não porque ela quer, mas porque ela não aguenta mais sentir. E talvez você esteja assim hoje. Você não está sem sentimentos, você está se defendendo. Quando você se torna frio, não é personalidade, é defesa. Existe um momento em que a dor muda a pessoa. Não de forma visível, mas de forma profunda. Você não percebe na hora, mas um dia você olha para si mesmo e pensa: eu não era assim. Eu não era tão desconfiado. Eu não era tão distante. Eu não era tão fechado. Eu não era tão duro. E aí você começa a se perguntar: o que aconteceu comigo? A resposta é simples, mas dolorosa. Você não se tornou frio porque perdeu o amor. Você se tornou frio porque perdeu a segurança. Você não endureceu porque quis ser assim. Você endureceu porque cansou de sofrer. Você cansou de se decepcionar. Você cansou de acreditar e ser quebrado. A frieza, na maioria das vezes, não é maldade. É proteção. E isso é perigoso, porque a pessoa acha que está se defendendo, mas, na verdade, está se aprisionando. Ela constrói barreiras para não ser ferida de novo, mas essas barreiras também impedem a alegria de entrar, impedem a paz de entrar, impedem o amor de entrar, impedem até a presença de Deus de ser percebida com profundidade, porque o coração fechado não sangra, mas também não floresce. E talvez você esteja vivendo exatamente assim. Você não chora mais como antes. Você não se empolga mais como antes. Você não se entrega mais como antes. Você não se envolve mais como antes. Você até conversa, até sorri, até vive, mas existe um pedaço de você que não participa mais.
um pedaço que ficou trancado. E sabe o que é mais triste? Muitas pessoas não percebem que essa frieza não é maturidade, é ferida. A Bíblia fala disso de maneira muito clara. Em Mateus 24:12, Jesus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor esfria quando a maldade cresce, quando as decepções se acumulam, quando a injustiça pesa. Isso não é apenas um cenário do mundo. Isso também acontece dentro de uma pessoa. Quando você vive muitas quedas, o amor esfria, a confiança esfria, a esperança esfria. E quando isso acontece, a pessoa começa a se proteger de tudo. Ela não se expõe mais, ela não se abre mais, ela evita conversas profundas, ela evita vulnerabilidade, ela evita depender de alguém, ela evita sentir. Porque sentir dói. Só que aqui entra uma verdade que pode te libertar hoje. Deus não quer que você seja uma versão endurecida de si mesmo. Deus quer que você seja curado e não apenas resistente. Porque resistência sem cura vira peso. O problema é que a frieza se disfarça de força. E é por isso que muita gente elogia você. Dizem que você é firme, dizem que você é forte, dizem que você é maduro. Mas eles não sabem que por trás dessa firmeza existe uma alma cansada de se machucar. Deus sabe. E é por isso que ele fala em Ezequiel 36:26. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Isso é uma promessa de restauração. Deus está dizendo: eu vou tirar o coração que endureceu e vou devolver sensibilidade. Vou devolver vida. Vou devolver esperança. Porque Deus não quer que você viva como pedra. Deus quer que você volte a viver como alguém que sente, que ama, que confia, que sonha. Mas talvez você pense agora: eu não posso voltar a ser sensível. Porque se eu voltar a sentir, eu vou sofrer de novo. E é exatamente aqui que o inimigo te engana. Ele te convence de que sentir é perigoso. Mas a verdade é que o que é perigoso é viver sem sentir. Porque quando o coração esfria, a fé também esfria. E quando a fé esfria, a pessoa começa a viver distante de Deus sem perceber. E é por isso que Deus quer curar essa defesa. Porque a frieza não te protege apenas das pessoas. Ela pode acabar te afastando da sua própria promessa. Pode te afastar do seu propósito. Pode te afastar do seu chamado. Pode te afastar do seu futuro. Você começa a viver com medo de se envolver e perde oportunidades que Deus preparou. E eu quero que você guarde isso como uma chave espiritual. Quando Deus começa a curar um coração ferido, Ele não cura apenas a dor, Ele cura a capacidade de confiar novamente. Ele cura a capacidade de se entregar novamente. Ele cura a capacidade de amar novamente. Só que existe um ponto ainda mais profundo. Porque muitas vezes você até quer confiar, mas algo dentro de você trava. Algo dentro de você diz: não se entrega, não acredita, não confia. E isso não é falta de vontade. Isso é trauma. E é exatamente sobre isso que vamos falar no próximo tópico. O coração que não confia mais. A dor que roubou sua entrega. O coração que não confia mais. A dor que roubou sua entrega. Talvez a sua maior dor hoje não seja nem o que fizeram com você. Talvez seja o que isso causou dentro de você. Porque depois que você foi ferido, você percebeu que algo mudou. Você ainda consegue sorrir, ainda consegue conversar, ainda consegue seguir. Mas confiar de verdade se tornou difícil. Você começa a medir palavras, começa a observar sinais, começa a analisar tudo. E quando alguém se aproxima, quando alguém tenta entrar na sua vida, você até quer permitir, mas existe uma trava, um alerta, um medo que aparece antes da esperança. E esse medo não é à toa. Ele tem nome, ele tem história, ele tem cicatriz. A verdade é que quando alguém machuca você profundamente, a dor não fica apenas naquele momento. Ela vira um sistema de proteção. Ela te ensina a desconfiar, te ensina a não se abrir, te ensina a não depender, te ensina a manter distância, porque a mente cria uma regra silenciosa. Se eu não me entregar, eu não vou sofrer.
Só que essa regra tem um preço, porque ela não impede apenas a dor, ela também impede o amor, impede a alegria, impede a paz, impede conexões saudáveis e muitas vezes impede até a profundidade com Deus. Você pode até acreditar em Deus, mas não consegue se entregar por completo. Você pode até orar, mas ainda guarda uma parte do coração fechada. Você pode até dizer: Senhor, eu confio. Mas dentro de você existe um medo escondido dizendo: e se Deus também não fizer nada? E se eu confiar e me decepcionar de novo? E aí vem a culpa. Você se culpa por não conseguir confiar. Você se culpa por estar fechado. Você se culpa por ter medo. Só que Deus não está te acusando. Deus está te entendendo. Salmo 56:3 diz: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Olha que detalhe poderoso. Davi não disse: quando eu não tiver medo, eu vou confiar. Ele disse: quando o medo vier, eu vou confiar. Isso significa que confiar não é ausência de medo. Confiar é decidir continuar mesmo com medo. Mas quando o coração está ferido, essa decisão parece impossível, porque o trauma cria um mecanismo interno. Você se entrega um pouco, mas recua. Você acredita um pouco, mas se protege. Você se aproxima um pouco, mas se afasta. E sem perceber, você começa a viver uma vida inteira no modo de defesa. E sabe o que é mais doloroso? É que você quer ser livre. Você quer voltar a ser leve. Você quer voltar a viver com fé. Mas você não sabe como fazer isso sem se machucar novamente. Aqui entra uma verdade espiritual que muita gente nunca ouviu. A confiança não morre de uma vez. Ela morre em pedaços. Cada decepção leva a um pedaço. Cada traição leva a um pedaço. Cada abandono leva a um pedaço. Cada promessa quebrada leva a um pedaço. E quando você percebe, o coração não confia mais, porque ele não tem mais forças para se arriscar. E talvez você esteja assim. Você já deu chances demais, já acreditou demais, já esperou demais, já confiou demais. E o resultado foi dor. Só que agora Deus quer te mostrar algo. O coração humano pode falhar, mas Deus não falha. Pessoas podem quebrar promessas, mas Deus cumpre o que Ele fala. Pessoas podem abandonar, mas Deus permanece. Hebreus 13:5 diz: não te deixarei, nem te desampararei. Essa é a voz de Deus para alguém que tem medo de confiar. Deus está dizendo: eu não sou como quem te feriu. Eu não sou como quem foi embora. Eu não sou como quem te traiu. Eu permaneço. E aqui está o ponto mais importante desse tópico. Quando você perde a capacidade de confiar, você não perde apenas relacionamentos. Você perde descanso. Porque confiar é descansar. E não confiar é viver em alerta. Você vive esperando o pior. Você vive se preparando para ser ferido. Você vive tentando controlar tudo, e isso destrói a paz. Isaías 26:3 diz: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. A paz está ligada à confiança. A paz não é só um sentimento, é uma consequência espiritual. Quem confia descansa. Quem não confia, vive inquieto. E é por isso que Deus quer curar essa área em você. Ele não quer apenas que você volte a confiar em pessoas. Ele quer que você volte a confiar no processo. Que você volte a confiar na promessa. Que você volte a confiar no tempo de Deus. Que você volte a confiar que sua história não terminou na dor. Porque quando Deus cura um coração ferido, Ele não devolve você para a ingenuidade. Ele devolve você para a maturidade. Ele não faz você esquecer a lição. Ele apenas tira o veneno. E existe uma ferida que rouba a confiança como nenhuma outra. Uma ferida que faz a pessoa se sentir pequena, invisível e descartável. A ferida da rejeição. Aquela sensação de não ser escolhido, de não ser suficiente, de não ser prioridade. E é exatamente isso que vamos revelar no próximo tópico. Porque tem gente que não confia mais. Não é porque foi traída apenas. É porque se sentiu rejeitada demais. A ferida da rejeição, quando você se sente não escolhido.
A rejeição é uma das dores mais silenciosas e mais destrutivas que alguém pode carregar, porque ela não machuca apenas o coração, ela mexe com a identidade, ela muda a forma como você se enxerga, e o pior é que muitas vezes ninguém percebe. Você pode estar rodeado de pessoas e ainda assim sentir que não pertence a lugar nenhum. A rejeição não é só alguém dizendo não para você. A rejeição é você sentir que não foi suficiente. É você sentir que não foi prioridade. É você sentir que foi trocado. É você sentir que foi deixado de lado. E quando isso acontece, a alma cria uma pergunta que vira veneno. O que há de errado comigo? Talvez você já tenha se sentido assim. Talvez você já tenha vivido situações em que fez o seu melhor e mesmo assim não foi valorizado. Talvez você tenha sido deixado para trás, ignorado, comparado, desprezado, esquecido. E isso cria um buraco dentro do peito que nenhuma explicação humana consegue preencher. Porque a rejeição não quer apenas te ferir, ela quer te convencer de que você não tem valor. E aqui está o perigo. A rejeição não termina quando a situação acaba. Ela continua vivendo dentro da pessoa como uma voz interna. Uma voz que diz, você não é suficiente. Uma voz que diz, ninguém vai ficar. Uma voz que diz, você sempre vai ser o segundo plano. Uma voz que diz, você não merece ser amado. Essa voz não é Deus. Essa voz é ferida. E muitas vezes também é uma estratégia do inimigo para destruir sua fé. Em Salmos 27:10, Davi diz algo que parece impossível. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Isso é uma declaração muito forte, porque pai e mãe representam as maiores referências de aceitação humana. E Davi está dizendo, mesmo que eu seja abandonado pelas bases mais fortes, Deus ainda me acolhe. Isso significa que Deus não é apenas alguém que observa sua dor. Deus é alguém que te recebe quando ninguém mais recebe. Ele te abraça quando você se sente descartado. Ele te escolhe quando você se sente rejeitado. E talvez hoje você precise ouvir isso como uma palavra viva. Você não foi rejeitado por Deus. Você não foi esquecido por Deus. Você não foi abandonado por Deus. Mas eu sei que o coração ferido não acredita fácil, porque a rejeição deixa uma marca profunda. Ela faz a pessoa viver tentando provar valor. Ela vive tentando agradar. Vive tentando ser perfeita. Vive tentando ser aceita. E o resultado disso é exaustão emocional. Porque quando você vive tentando ser aceito, você não vive em paz. Você vive em ansiedade. E tem algo ainda mais profundo. Algumas pessoas nem percebem que vivem sob a influência da rejeição. Elas acham que é só timidez. Acham que é só insegurança. Acham que é só falta de confiança. Mas na raiz existe um sentimento antigo dizendo, se eu for eu mesmo, eu vou ser rejeitado de novo. Então, a pessoa começa a se esconder. Ela muda o jeito de falar, muda o jeito de agir, muda o jeito de ser. Ela começa a construir uma versão de si que seja mais aceitável. Só que isso é uma prisão, porque você não nasceu para viver representando um papel. Você nasceu para viver com liberdade. Gálatas 1:10 fala algo que corta como espada. Se eu ainda agradasse aos homens, não seria servo de Cristo. Isso significa que viver buscando aprovação humana é um caminho que rouba a sua identidade espiritual. Porque Deus não te chamou para viver dependendo da opinião de pessoas. Deus te chamou para viver sustentado pela voz dele. E aqui está a cura para a rejeição. Não é você provar que é bom. Não é você convencer alguém a ficar. Não é você tentar ser perfeito. A cura da rejeição começa quando você entende que já foi escolhido por Deus. Efésios 1:4 diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Isso significa que antes de alguém te rejeitar, Deus já tinha te escolhido. Antes de alguém te abandonar, Deus já tinha te chamado. Antes de alguém te desprezar, Deus já tinha escrito o propósito sobre você. A rejeição tenta te convencer de que você não tem lugar. Mas Deus diz, eu preparei um lugar para você. A rejeição tenta te convencer de que você não é amado. Mas Deus diz, eu te amei com amor eterno. Jeremias 31:3 confirma isso.
com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. E sabe o que acontece quando essa verdade entra no coração? Você para de mendigar afeto. Você para de viver tentando agradar. Você para de viver com medo de perder pessoas. Porque você descobre que sua vida não depende de quem ficou. Sua vida depende de quem te escolheu primeiro. E Deus te escolheu. Mas eu preciso ser honesto com você. Existe uma prisão ainda mais pesada do que a rejeição. Porque tem gente que já sabe que Deus ama, mas não consegue se sentir livre. Porque existe um peso escondido no coração que faz a pessoa se punir, se condenar, se acusar o tempo todo. É a culpa. E quando a culpa domina, a pessoa não consegue receber cura. Ela não consegue receber paz. Ela não consegue receber restauração. E é exatamente isso que vamos tratar no próximo tópico. Porque quando a culpa vira corrente invisível, até quem ama a Deus se sente preso. Quando a culpa vira uma corrente invisível, existe um tipo de prisão que ninguém vê. Não tem grades, não tem algemas, não tem cela, mas a pessoa vive presa por dentro. E essa prisão tem um nome que pesa na alma: culpa. A culpa é uma corrente invisível. Ela não aparece no corpo, mas esmaga o coração. Ela não grita, mas acusa. Ela não se mostra, mas consome. E o pior é que, muitas vezes, a culpa não vem só pelo que você fez. Ela vem também pelo que você não fez, pelo que você deixou passar, pelo que você tolerou, pelo que você aceitou, pelo que você não conseguiu impedir. Tem gente que carrega culpa até por coisas que não eram sua responsabilidade. Culpa por não ter sido forte. Culpa por não ter percebido antes. Culpa por ter confiado. Culpa por ter amado demais. Culpa por ter insistido. Culpa por ter acreditado. E essa culpa vai criando uma ideia silenciosa: eu mereço sofrer. E quando alguém acredita nisso, a cura se torna difícil, porque a pessoa não se permite ser restaurada. Ela não se permite ser feliz. Ela não se permite descansar. Ela não se permite recomeçar, porque por dentro existe uma voz dizendo: você não merece paz. Essa voz não é Deus. Romanos 8:1 diz algo que deveria ser gritado dentro de você. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Isso significa que Deus não está te condenando. Deus não está te acusando. Deus não está te apontando o dedo. Deus não está te esmagando com culpa. Então por que você continua carregando isso? Porque a culpa é uma arma espiritual. O inimigo usa a culpa para fazer você viver preso ao passado. Ele usa a culpa para impedir você de receber a graça. Ele usa a culpa para te fazer acreditar que você não pode ser curado, porque você não é digno. E sabe o que é mais cruel? A culpa faz a pessoa viver tentando pagar uma dívida que Jesus já pagou. Colossenses 2:14 diz que Cristo riscou a cédula que era contra nós, removendo-a e cravando-a na cruz. Isso significa que o registro da sua condenação foi cancelado. A dívida foi paga. A conta foi encerrada. Mas tem gente que ainda vive como se estivesse devendo. Você pede perdão, mas continua se punindo. Você ora, mas continua se acusando. Você diz que crê, mas continua carregando o peso. E isso vai drenando sua força espiritual. Vai roubando sua alegria. Vai destruindo sua identidade. Porque a culpa não apenas lembra o erro. Ela define a pessoa pelo erro. E aqui está uma chave profunda. Arrependimento vem de Deus, mas acusação vem do inimigo. Arrependimento te aproxima de Deus. Acusação te afasta de Deus. Arrependimento gera mudança. Acusação gera vergonha. Arrependimento traz vida. Acusação traz peso. Em Apocalipse 12:10, Satanás é chamado de acusador dos irmãos. Ou seja, a estratégia dele é essa: te fazer lembrar o passado, não para você crescer, mas para você se sentir indigno. Ele quer que você pense: Deus não vai te usar, Deus não vai te restaurar, Deus não vai te levantar, você estragou tudo. Mas Deus não fala assim. Isaías 1:18 diz: ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve.
Isso é restauração, isso é graça, isso é cura. Deus não apenas perdoa, Deus purifica, Deus limpa, Deus renova. E talvez o seu coração esteja ferido porque você vive se culpando. Você se culpa por ter confiado em quem não merecia. Você se culpa por ter ficado tempo demais. Você se culpa por ter falado demais ou por ter se calado demais. Você se culpa por decisões do passado. E você não percebe que essa culpa está te prendendo no mesmo lugar. A culpa te mantém olhando para trás, mas Deus quer te fazer olhar para frente. Filipenses 3, 13 e 14 diz que Paulo esquece das coisas que ficaram para trás e avança para as que estão diante. Isso não é negar o passado, é recusar viver escravo dele. É entender que Deus pode transformar sua história em testemunho. E eu quero falar com você como pastor e como amigo agora. Você não pode receber cura carregando condenação, porque a cura começa quando você aceita que Deus não está te punindo. Deus está te tratando. O pai não bate no filho que está ferido. O pai cuida. O pai protege. O pai restaura. E se Deus é pai, ele não quer te ver vivendo se acusando. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Percebe o que está escrito? Não é só perdoar, é purificar. Deus não apenas apaga a culpa, ele remove a sujeira emocional que ficou dentro de você. E é aqui que muita gente se emociona, porque talvez você não esteja apenas cansado. Talvez você esteja se sentindo indigno. Talvez você esteja pensando: Deus não pode me curar porque eu fui fraco, porque eu errei, porque eu falhei. Mas Salmos 147:3 não diz que Deus cura os perfeitos, diz que Ele cura os quebrantados. E quebrantado é aquele que reconhece sua fraqueza, não aquele que finge que nunca caiu. Só que agora existe um próximo nível dessa cura, porque mesmo quando a culpa sai, ainda pode ficar uma coisa muito profunda. A memória que sangra, a lembrança que machuca, o filme que volta. E é aí que Deus mostra algo poderoso. Ele não cura apenas a dor, ele cura a lembrança, ele cura a memória, ele cura o que parecia impossível. E é exatamente isso que vamos tratar no próximo tópico. Deus não cura apenas a dor, ele cura a lembrança. Existe um tipo de sofrimento que não vem do presente, vem do que você lembra. Você pode estar vivendo um dia normal, fazendo coisas simples, e de repente algo ativa uma memória, uma música, um lugar, uma frase, um cheiro, uma foto, um detalhe. E pronto. A alma volta para o passado como se fosse agora. E aí você entende uma coisa assustadora. O tempo passou, mas dentro de você ainda dói. Porque existem feridas que não sangram no corpo, mas sangram na lembrança. Talvez você já tenha sentido isso. Você tenta não pensar, mas pensa. Você tenta esquecer, mas volta. Você tenta se distrair, mas a mente insiste. E quando você percebe, está preso num ciclo que parece impossível de quebrar. E sabe o que é mais cruel? É que você pode até ter perdoado alguém, mas a memória ainda te fere. Você pode até ter seguido em frente, mas a lembrança ainda te prende. Você pode até ter mudado de vida, mas por dentro ainda existe uma parte de você que não saiu daquele dia. É como se a sua alma tivesse ficado parada em um momento de dor. E é aqui que muitas pessoas desistem de ser curadas, porque elas acham que cura é esquecer. Elas acham que cura é apagar o passado. Elas acham que se ainda dói, é porque não foram restauradas. Mas não é assim que Deus trabalha. Deus não precisa apagar sua história para te curar. Ele precisa tocar a ferida que a história deixou. E isso é muito mais profundo. Isaías 61:1 diz que o Espírito do Senhor veio para curar os quebrantados de coração. Essa cura não é superficial. Deus não é um remendo emocional. Ele é um restaurador de alma. Ele entra no lugar onde você não consegue entrar sozinho. Ele toca a lembrança que você não consegue controlar. Ele visita a parte da sua história que você tenta esconder. E sabe por que isso é tão poderoso? Porque a lembrança não te machuca só pelo que aconteceu. Ela te machuca pelo significado que você deu ao que aconteceu. Você não lembra apenas do abandono.
Você lembra da sensação de não ser suficiente. Você não lembra apenas da traição. Você lembra da vergonha. Você não lembra apenas da perda. Você lembra da sensação de que Deus não estava ali. E é aí que a cura verdadeira acontece. Deus entra na memória e muda o significado. Ele te mostra que você não foi destruído. Você foi preservado. Ele te mostra que você não foi descartado. Você foi protegido. Ele te mostra que você não foi esquecido. Você foi guardado. E talvez você pergunte, mas como Deus cura uma lembrança? Ele cura quando você deixa ele entrar onde ninguém entrou. Ele cura quando você para de fugir e começa a entregar. Ele cura quando você permite que o Espírito Santo toque na raiz. Porque a lembrança dolorosa é como uma ferida aberta na mente. Ela volta para te ferir de novo e de novo. E muitas vezes, o inimigo usa isso para te manter preso. Ele sabe que não precisa destruir seu corpo. Basta destruir sua paz. Só que Deus é especialista em curar aquilo que você achou que seria eterno. Salmos 35 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa manhã não é apenas um dia melhor. Essa manhã é uma estação de restauração. É o momento em que Deus visita você e faz algo que ninguém pode fazer. E sabe o que acontece quando Deus cura uma lembrança? Você ainda lembra do que viveu, mas não sangra mais. Você lembra, mas não se quebra. Você lembra, mas não se desespera. Você lembra, mas agora existe paz. Isso é cura. Porque cura não é perder a memória. Cura é perder a dor que estava presa nela. Em Gênesis 41:51, José dá um nome ao seu filho, Manassés. E ele diz: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Isso não significa que José apagou a história. José sabia exatamente o que viveu, mas Deus curou o peso. Deus removeu o trauma. Deus tirou o veneno. Deus fez com que a lembrança não dominasse mais o destino. Isso é libertador. Porque talvez você esteja vivendo com o coração preso em memórias. E essas memórias são como correntes. Elas puxam você para trás quando você tenta avançar. Elas roubam sua alegria quando você tenta sorrir. Elas roubam sua fé quando você tenta acreditar. Mas Deus não quer que você viva assim. Salmos 147:3 diz que ele liga as feridas. Ligar feridas significa fechar aquilo que ficou aberto. Significa tratar o que continua sangrando. Significa restaurar a parte da sua alma que ficou ferida por dentro. E eu quero te dizer algo com toda sinceridade. Se Deus está trazendo certas lembranças à sua mente, pode ser que não seja para te destruir. Pode ser porque Ele está pronto para curar. Porque Deus não expõe para humilhar. Deus revela para tratar. Deus não traz a luz para te envergonhar. Ele traz a luz para te libertar. Só que existe um momento ainda mais profundo. Porque quando a pessoa vive ferida por tanto tempo, chega uma hora em que ela não consegue nem chorar mais. Ela não consegue sentir mais. Ela não consegue reagir mais. Ela entra num estado de vazio. E é nesse ponto que muita gente pensa que perdeu a fé. Mas na verdade perdeu forças. E é exatamente sobre isso que vamos falar no próximo tópico. Quando você não consegue chorar mais, o sinal de esgotamento. Existe um tipo de dor que faz a pessoa chorar. Mas existe outro tipo de dor que faz a pessoa parar de chorar. E esse segundo tipo é mais perigoso, porque ele não parece sofrimento, parece frieza. Não parece tristeza, parece indiferença. Não parece desespero, parece vazio. Só que o vazio não é paz. O vazio é esgotamento. Talvez você esteja vivendo isso agora. Você já chorou tanto que não tem mais lágrimas. Você já desabafou tanto que não tem mais palavras. Você já lutou tanto que não tem mais força. Você já esperou tanto que não consegue mais esperar. E o coração entra num modo estranho. Ele para de reagir para sobreviver. A pessoa não sente mais nada com intensidade. Ela não se alegra como antes. Ela não se entristece como antes. Ela não se empolga como antes. Ela apenas segue, como se estivesse funcionando no automático. Como se estivesse viva por fora, mas desconectada por dentro. E aqui está a verdade que poucos entendem. Quando você não consegue chorar mais, não significa que você ficou forte.
Muitas vezes, significa que você chegou no limite. Provérbios 13:12 diz: a esperança adiada faz adoecer o coração. Isso é profundo. A esperança adiada não é apenas esperar. É esperar e não ver resposta. É orar e não ver mudança. É insistir e não ver saída. É continuar acreditando e sentir que nada acontece. E quando isso se prolonga, o coração adoece. Ele se cansa, ele desanima, ele perde a sensibilidade. É por isso que tem gente que não está sem fé, está exausta, e Deus entende isso. Em 1 Reis 19, Elias chega num ponto em que ele pede para morrer. Ele não pediu isso porque não era homem de Deus. Elias era profeta. Elias tinha fogo. Elias tinha autoridade espiritual. Mas ele estava esgotado. Ele estava sozinho. Ele estava emocionalmente quebrado. Ele estava cansado de lutar. E o que Deus faz? Deus não repreende Elias primeiro. Deus não acusa. Deus não diz: cadê sua fé? Deus cuida. Deus alimenta. Deus deixa Elias descansar. Deus trata o corpo e a mente antes de tratar a missão. Isso é o coração de Deus. Tem gente que acha que Deus só trabalha com quem está forte. Mas Deus é especialista em restaurar quem está no chão. Deus é especialista em reerguer quem não tem mais forças. E talvez você esteja como Elias. Você ainda ama a Deus, ainda crê, mas está cansado. Cansado de pensar, cansado de sentir, cansado de lutar, cansado de ser forte, cansado de carregar o mundo nas costas. E sabe o que acontece quando você chega nesse ponto? Você começa a perder a sensibilidade espiritual. Você lê a Bíblia, mas não sente. Você ora, mas parece vazio. Você vai à igreja, mas não se conecta. Você tenta se animar, mas parece que não tem mais combustível dentro. E aí vem o medo. O medo de estar distante de Deus. O medo de ter esfriado. O medo de ter perdido a fé. Mas escuta isso com atenção. O fato de você estar preocupado já mostra que sua fé ainda está viva. Porque quem está morto espiritualmente não se importa. Quem está morto espiritualmente não sente falta. Quem está morto espiritualmente não busca. O que você está vivendo é um sinal de esgotamento, não um sinal de abandono. Salmos 42:11 diz: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Percebe o que o salmista faz? Ele conversa com a própria alma. Ele reconhece o abatimento. Ele admite o peso. Ele não finge. Ele não mascara. Ele expõe. E depois ele declara esperança. Isso é maturidade espiritual. Porque a alma abatida precisa de uma palavra. E às vezes essa palavra precisa vir de você mesmo, alinhado com Deus. Você precisa lembrar sua alma de quem Deus é. Você precisa lembrar seu coração que Deus ainda está no controle. Só que eu sei que quando alguém está esgotado, até esperar parece impossível. A pessoa não tem energia nem para crer. Ela só quer parar. E é exatamente nesse momento que Deus se torna ainda mais próximo. Porque Deus não espera você ter forças para então te carregar. Ele te carrega quando você não tem forças. Isaías 40:29 diz que Deus dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Nenhum vigor. Isso significa que Deus não trabalha só quando você tem 50% de energia. Ele trabalha quando você está em zero. E talvez você esteja em zero hoje. Mas eu quero te dizer algo que pode mudar sua visão. Quando você não consegue chorar mais, pode ser que Deus esteja preparando uma restauração tão profunda que você vai voltar a sentir de novo. Mas dessa vez sem dor. Você vai voltar a ter lágrimas, mas lágrimas de alívio, lágrimas de cura, lágrimas de libertação. Porque o Espírito Santo não apenas consola, ele restaura a sensibilidade. Ele devolve vida. Só que existe um detalhe que muita gente não percebe. Quando você está esgotado, você começa a se calar. Você para de falar, para de desabafar, para de orar com palavras. E por fora parece silêncio, mas por dentro existe um grito. E é por isso que o próximo tópico é tão forte. Porque mesmo quando você não consegue dizer nada, Deus ainda ouve tudo. A dor te calou, mas Deus ainda ouve o que você não diz.
Existe um nível de sofrimento em que a pessoa não fala mais, ela não reclama mais, ela não desabafa mais, ela não pede mais ajuda. Não porque está tudo bem, mas porque já cansou de tentar ser entendida. Talvez você esteja assim. Você até conversa com as pessoas, mas não fala do que realmente sente. Você até aparece, mas não se abre. Você até segue a rotina, mas carrega um peso escondido. E quando alguém pergunta se está tudo bem, você responde rápido, como quem quer encerrar o assunto. Está tudo certo, só que não está. E sabe por que você se calou? Porque talvez quando você falou no passado, ninguém te ouviu. Talvez você tenha sido julgado. Talvez você tenha sido ignorado. Talvez você tenha sido tratado como exagerado. Talvez você tenha sido comparado com outras pessoas. Talvez você tenha ouvido: isso é falta de fé, isso é drama, isso passa. E aí você aprendeu a guardar tudo dentro. Só que guardar não resolve. Guardar só acumula. E o coração vai ficando pesado, até o ponto em que a dor se torna tão grande que nem palavras conseguem carregar. E é nesse lugar que Deus entra de forma sobrenatural. Porque existe algo que você precisa entender. Deus não precisa que você explique. Deus não precisa que você encontre as palavras certas. Deus não precisa que você faça uma oração bonita. Ele conhece o que você sente antes de você falar. Salmos 139:4 diz: ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Isso é impressionante. Deus conhece o que você iria dizer, mesmo quando você não consegue dizer. Ele conhece a oração que você engoliu. Ele conhece o choro que você segurou. Ele conhece o grito que você abafou. E talvez hoje você esteja vivendo um sofrimento tão profundo que nem consegue orar. Você tenta falar com Deus, mas a mente trava. Você tenta pedir ajuda, mas só sente um vazio. Você tenta dizer: Senhor, me ajuda, mas não sai nada. Você fica em silêncio. E você pensa: será que Deus me ouve mesmo assim? A resposta é sim. Deus ouve até o que você não diz. Romanos 8:26 revela uma verdade que muda tudo. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, quando você não consegue orar, o Espírito Santo ora por você. Quando você não consegue falar, ele traduz sua dor diante do Pai. Quando você não consegue pedir, ele intercede com um tipo de oração que não precisa de palavras. Isso significa que o silêncio do seu quarto não é silêncio no céu. O céu está ouvindo sua dor. E essa é uma das maiores consolações para quem está ferido. Porque a dor faz a pessoa se sentir sozinha. Ela faz a pessoa pensar que ninguém entende. E muitas vezes, ninguém entende mesmo. Mas Deus entende. Salmo 56:8 diz: tu contas as minhas vaganças, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Olha o nível de detalhe. Deus registra lágrimas. Deus guarda lágrimas. Deus não despreza nada do que você viveu. O que você acha que foi insignificante, Deus anotou. O que você acha que ninguém viu, Deus viu. O que você acha que passou despercebido, Deus guardou. E sabe por que isso é tão importante? Porque a dor que não é expressa vira prisão interna. Mas quando você entende que Deus ouve, você começa a respirar de novo. Você começa a sentir que existe um lugar seguro. Você começa a perceber que não está abandonado. E eu quero te dizer algo que talvez você precise ouvir hoje. Você não precisa ter forças para se aproximar de Deus. Você só precisa ser verdadeiro. Deus não pede perfeição. Deus pede sinceridade. Salmos 62:8 diz: derramai perante Ele o vosso coração. Não diz derramai palavras bonitas. Diz derramai o coração. O coração é aquilo que você sente, aquilo que você carrega, aquilo que você não consegue explicar. Deus quer isso. Ele quer o que está preso aí dentro. Porque enquanto você guarda, a ferida continua aberta. Mas quando você derrama, Deus começa a ligar as feridas. Ele começa a tratar. Ele começa a curar. E é aqui que muitos começam a ser restaurados. Quando entendem que não precisam impressionar Deus com oração. Precisam apenas se render. Agora presta atenção.
Tem gente que se calou tanto que começou a fazer algo sem perceber. Começou a tomar decisões baseadas na dor. Começou a agir por medo. Começou a se afastar de oportunidades. Começou a destruir relações. Começou a fugir da felicidade. E isso tem um nome: autossabotagem. A dor te calou, mas também começou a guiar suas escolhas. E se isso não for tratado, você pode perder coisas que Deus preparou para você. É por isso que o próximo tópico é tão necessário. Porque tem gente que não está sendo atacada por fora. Está sendo destruída por dentro pelas próprias reações. Quando você começa a se sabotar, o trauma guiando suas escolhas. Existe um momento em que a dor deixa de ser apenas um sentimento e começa a virar direção. Ela passa a influenciar suas decisões, ela começa a guiar suas escolhas. E sem perceber, você não está mais vivendo pelo que você quer, mas pelo que você teme. E isso é assustador. Porque a pessoa não percebe que está se sabotando. Ela acredita que está apenas sendo prudente, cuidadosa, realista. Mas, na verdade, ela está sendo comandada por feridas antigas. Ela perde oportunidades e chama isso de cautela. Ela se afasta de pessoas boas e chama isso de maturidade. Ela desiste antes de tentar e chama isso de evitar frustrações. Ela rejeita antes de ser rejeitada e chama isso de proteção. Mas o nome disso é trauma. O trauma cria um tipo de comportamento automático. Ele faz você fugir do que poderia te curar, porque seu coração não quer correr o risco de sentir dor novamente. Só que esse mecanismo, que parece proteção, muitas vezes se torna destruição. E aqui está o ponto. A autossabotagem não é preguiça, é medo. Jó 3:25 diz: porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Essa frase é profunda. Jó não está dizendo apenas que sofreu, ele está revelando que o medo já habitava dentro dele. O medo já existia. E quando o medo cresce dentro de alguém, ele começa a moldar a forma como a pessoa vive. E talvez você esteja vivendo assim. Você começa a imaginar cenários ruins antes mesmo de acontecer. Você começa a esperar o pior. Você começa a se preparar para ser ferido. Você começa a se convencer de que vai dar errado. E aí, o que acontece? Você cria decisões que impedem o melhor de Deus. Você trava antes de avançar. Você desiste antes de tentar. Você se afasta antes de se envolver. Você recua antes de crescer. E o inimigo nem precisa te atacar de fora, porque a sua própria mente começa a construir barreiras internas. Provérbios 23:7 diz que assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Isso significa que seus pensamentos não são apenas ideias passando. Eles são sementes. E aquilo que você pensa repetidamente se transforma em caminho. Por isso tem gente que diz: eu não sei por que minha vida não muda, mas o coração está preso no mesmo padrão. E padrões são construídos por feridas não tratadas. Uma pessoa que foi rejeitada começa a se sabotar para não ser rejeitada de novo. Uma pessoa que foi traída começa a se sabotar para não confiar mais em ninguém. Uma pessoa que foi humilhada começa a se sabotar para não se expor. Uma pessoa que perdeu muito começa a se sabotar para não criar expectativas. E isso vai se tornando uma prisão. E sabe o que é mais triste? Muitas vezes, a pessoa nem percebe que Deus está abrindo portas, porque ela está ocupada demais se protegendo. Apocalipse 3:8 diz: eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Deus abre portas, mas existe algo que pode impedir você de entrar: o medo que mora dentro. E aqui entra uma revelação espiritual muito forte. O inimigo não precisa destruir sua vida. Basta convencer você a desistir do seu próprio futuro. E ele faz isso através da autossabotagem. Ele te faz pensar: não adianta. Ele te faz sentir: você não merece. Ele te faz acreditar: vai dar errado. Ele te faz concluir: melhor não tentar. E quando você aceita isso, você começa a viver abaixo do que Deus planejou. Mas Deus não te chamou para viver preso em reações. Deus te chamou para viver guiado pelo Espírito. 2 Timóteo 1:7 diz:
Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Equilíbrio. Isso significa mente saudável, significa autocontrole, significa clareza, significa liberdade. O medo desorganiza. O Espírito Santo alinha. O medo confunde. O Espírito Santo direciona. E talvez você esteja precisando de direção, mas o que você tem recebido é confusão interna. Você quer avançar, mas algo te puxa para trás. Você quer viver algo novo, mas a dor antiga ainda manda. Só que Deus é especialista em quebrar ciclos. Salmos 42 diz que Deus tirou o salmista de um lago horrível e de um charco de lodo. Firmou os seus pés sobre uma rocha e colocou um cântico novo em sua boca. Isso significa que Deus não só tira você do buraco. Ele muda o chão. Ele muda o ambiente. Ele muda a base. E isso é cura interior. Cura interior não é apenas sentir alívio. É parar de repetir os mesmos padrões. É parar de fugir. É parar de se sabotar. É parar de viver com medo. Só que existe um detalhe que liga tudo isso. A autossabotagem nasce porque o coração ferido começa a imaginar um futuro baseado na dor do passado. Ele começa a esperar o pior. Ele começa a viver com ansiedade. E é por isso que o próximo tópico é tão essencial. Porque o coração partido cria um futuro de medo. E Deus quer arrancar essa raiz. O coração partido cria um futuro de medo. Existe uma consequência silenciosa de um coração ferido que quase ninguém percebe. A pessoa não sofre apenas pelo que passou. Ela sofre pelo que ainda nem aconteceu. Ela começa a viver antecipando a dor. Ela começa a imaginar perdas. Ela começa a esperar decepções. Ela começa a se preparar para o pior, mesmo quando não existe sinal nenhum de perigo. E isso é um tipo de prisão. Porque o coração partido não confia no amanhã. Ele olha para frente e não vê esperança. Ele vê risco. Ele vê ameaça. Ele vê repetição. Ele pensa: vai acontecer de novo. Vai dar errado de novo. Eu vou perder de novo. Eu vou ser ferido de novo. E sem perceber, o futuro vira um lugar assustador. É por isso que muitas pessoas vivem com ansiedade e nem sabem exatamente o motivo. Elas não estão reagindo ao presente. Elas estão vivendo sob o peso de um futuro que a mente criou. Um futuro alimentado por traumas do passado. Provérbios 12:25 diz: a ansiedade no coração do homem o abate. A palavra abate é forte. Ansiedade não é apenas preocupação. É abatimento. É cansaço. É peso. É o coração carregando coisas que ainda não existem. E talvez você esteja vivendo assim. Você pensa demais. Você se preocupa demais. Você imagina cenários demais. Você tenta controlar demais. Você quer prever tudo para evitar sofrer. Só que isso não traz segurança. Isso só traz desgaste. Porque quando o coração está ferido, ele perde a capacidade de esperar com paz. Ele perde a capacidade de descansar no cuidado de Deus. Ele passa a viver como se tudo dependesse dele. E aí você entra num ciclo perigoso. Você começa a viver como vigia da própria vida. Você tenta antecipar problemas. Você tenta evitar decepções. Você tenta se blindar emocionalmente. Mas a blindagem vira prisão. Jesus falou algo muito direto em Mateus 6,34. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará suas inquietações. Basta a cada dia o seu mal. Ele não disse isso como uma frase bonita. Ele disse isso como uma instrução espiritual, porque Deus sabe que a ansiedade rouba o presente e destrói a fé. A ansiedade faz você viver fora do tempo de Deus. Ela te tira do hoje. Ela te joga para um amanhã que você não controla. E nesse amanhã, você sempre perde. Porque sua mente cria possibilidades, mas sua alma paga o preço como se fosse realidade. E é por isso que tem gente que está cansada sem ter feito nada. Cansada sem ter saído de casa. Cansada sem ter enfrentado uma batalha real. Porque a batalha acontece na mente. Só que aqui está a verdade. A ansiedade é muitas vezes uma tentativa desesperada de se proteger. É como se o coração dissesse: se eu me preocupar,
eu vou estar preparado. Se eu imaginar o pior, eu não vou me decepcionar. Mas isso não é proteção. Isso é escravidão. E Deus quer libertar você disso. Filipenses 4:6 diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Em outras palavras, Deus está dizendo: pare de carregar sozinho, traga para mim, entregue para mim, confie em mim. E logo depois, em Filipenses 4:7, vem a promessa: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Isso é sobrenatural. Paz que guarda coração e pensamento. Ou seja, Deus não promete apenas te acalmar. Ele promete proteger sua mente. E aqui entra algo poderoso. Deus não quer apenas curar seu coração. Ele quer curar sua forma de enxergar o futuro. Porque quando o coração está ferido, ele interpreta tudo pelo medo. Um silêncio vira ameaça. Uma demora vira abandono. Uma porta fechada vira condenação. Um atraso vira fracasso. A pessoa já começa a concluir o pior antes de Deus terminar de agir. E isso impede milagres, porque o milagre muitas vezes nasce no tempo da espera. Salmos 37:5 diz: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Repara no final: o mais ele fará. Isso significa que existe uma parte que não é sua. Existe uma parte que Deus faz. Mas para ele fazer, você precisa confiar. Só que confiar é difícil quando você já sofreu demais. E é por isso que Deus precisa restaurar a esperança dentro de você. Porque esperança não é otimismo humano. Esperança é uma força espiritual que nasce quando você entende que Deus está no controle, mesmo quando você não entende nada. Romanos 15:13 diz que Deus é o Deus de esperança e que Ele enche você de alegria e paz no crer. Isso significa que paz não vem quando tudo se resolve. Paz vem quando você crê. Paz vem quando você entrega. Mas como alguém volta a crer depois de ter sido quebrado? Essa é a pergunta que Deus quer responder. E a resposta está no processo de cura, porque Deus não fecha feridas de uma vez só. Ele fecha em camadas. Ele trata por etapas. Ele restaura pouco a pouco, até que a pessoa perceba que o medo perdeu força. É exatamente isso que vamos revelar no próximo tópico: o processo da cura. Deus fechando feridas em camadas. O processo da cura. Deus fecha feridas em camadas. Uma das maiores frustrações de quem está ferido é essa. A pessoa quer acordar curada, quer sentir paz de uma vez, quer parar de lembrar, quer parar de doer, quer voltar a ser leve, quer voltar a respirar sem peso. E quando isso não acontece rápido, ela pensa que Deus não está fazendo nada. Mas Deus está fazendo. Só que Deus não trabalha apenas para aliviar sua dor. Deus trabalha para transformar você por inteiro. E transformação profunda quase nunca acontece em um instante. Ela acontece em processo. E aqui está a verdade que muita gente não entende. Deus não cura como um analgésico. Deus cura como um cirurgião. Ele não apenas tira o sintoma, ele remove a raiz. Ele não apenas alivia o choro, ele fecha a ferida que causou o choro. Ele não apenas acalma a crise, ele reconstrói o coração para que a crise não volte a dominar. É por isso que Deus cura em camadas. Isaías 28:10 diz: Porque é preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Isso mostra o modo como Deus edifica. Deus constrói passo a passo. Deus trabalha pouco a pouco. E o que parece demorado para você, na verdade, é profundo. Porque Deus não quer uma cura superficial que dura uma semana. Ele quer uma restauração verdadeira que muda sua vida inteira. Talvez você esteja vivendo esse processo e nem percebeu. Você acha que ainda está ferido porque ainda lembra. Mas lembra com menos dor. Você acha que ainda está quebrado porque ainda sente medo, mas sente menos desespero. Você acha que ainda não foi restaurado porque ainda tem momentos difíceis, mas agora você se levanta mais rápido. Isso é Deus trabalhando em camadas. E sabe por que Deus faz assim? Porque existem feridas que estão ligadas a estruturas internas, crenças que você formou, medos que você alimentou, mecanismos de defesa que você criou.
E Deus não apenas remove isso, Ele substitui. Ele coloca verdade no lugar da mentira. Ele coloca fé no lugar do medo. Ele coloca identidade no lugar da rejeição. E isso leva tempo, porque é construção espiritual. Salmos 23:3 diz: refrigera a minha alma. Essa frase é poderosa. Refrigera significa restaurar, renovar, reviver. E repara que Deus não diz apenas que te consola, Ele refrigera a alma. Ou seja, Ele trabalha dentro, Ele trabalha no invisível, Ele trabalha na parte que ninguém vê. E muitas vezes você não percebe a cura acontecendo porque você está esperando um milagre barulhento, quando Deus está fazendo um milagre silencioso. Deus cura na rotina, Deus cura no secreto, Deus cura na madrugada, Deus cura na oração simples. Deus cura no momento em que você decide não desistir. Deus cura quando você escolhe permanecer, mesmo sem sentir nada. E isso é forte, porque o inimigo quer que você desista no meio do processo. Ele quer que você pense: não adiantou. Ele quer que você conclua: eu vou ser assim para sempre. Ele quer que você pare no meio do caminho. Mas Deus não começa algo para abandonar. Filipenses 1:6 diz: aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Aperfeiçoará. Isso significa que Deus trabalha até completar. Deus não faz pela metade. Deus não cura só um pedaço e deixa o resto sangrando. Deus termina o que Ele começou. E se você está aqui ouvindo essa palavra, é porque Deus já começou algo dentro de você. Só que tem um detalhe. O processo de cura muitas vezes envolve Deus tocar em áreas que você queria esquecer. Ele vai trazer à tona coisas que você escondeu. Ele vai expor dores que você abafou. Não para te machucar, mas para te libertar. João 8:32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Liberdade vem quando a verdade entra. E a verdade, às vezes, é dolorosa no início, mas ela cura no final. E talvez você esteja em um momento em que Deus está te fazendo enxergar coisas que você nunca enxergou. Ele está te mostrando padrões. Ele está te mostrando feridas. Ele está te mostrando pessoas. Ele está te mostrando traumas. E isso incomoda. Mas é Deus trabalhando. Porque cura não é ignorar. Cura é tratar. E sabe o que é mais lindo no processo de cura? É que Deus não apenas fecha feridas. Ele também te prepara para uma nova estação. Porque quando Deus cura, Ele não te devolve ao ponto inicial. Ele te reposiciona. O coração que foi curado não volta a ser o mesmo. Ele volta melhor. Ele volta mais firme. Ele volta mais sábio. Ele volta mais espiritual. Ele volta mais dependente de Deus. E esse é o propósito. Deus não quer só que você pare de sofrer. Deus quer que você se torne alguém que não será mais dominado pela dor. Isaías 43:2 diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Deus não está dizendo que você nunca vai enfrentar águas. Ele está dizendo que você não vai afundar nelas. Porque um coração curado enfrenta tempestades de forma diferente. E agora, eu quero te mostrar o que acontece quando essa cura chega a um ponto decisivo. A vida muda de direção. A mente muda de perspectiva. O coração muda de postura. A pessoa começa a sentir algo que não sentia há muito tempo: esperança. E é exatamente isso que vamos falar no próximo tópico. Porque quando a cura chega, não é só a dor que sai, é uma nova estação que começa. Quando a cura chega, a vida muda de direção. Existe um momento em que você percebe que algo mudou dentro de você. Não é porque tudo ao redor ficou perfeito. Não é porque todos os problemas desapareceram. Não é porque as pessoas mudaram. É porque você mudou. E isso é o sinal mais forte de cura. Você olha para situações que antes te quebravam e percebe que agora não te dominam mais. Você lembra de coisas que antes te feriam e percebe que agora não te paralisam mais. Você encontra pessoas que antes mexiam com seu emocional e percebe que agora seu coração não se perde mais nelas. É como se Deus tivesse te devolvido o controle da sua própria alma. E quando a cura chega,
A vida muda de direção porque você não vive mais guiado por trauma. Você vive guiado por propósito. Antes você tomava decisões com medo. Agora você começa a tomar decisões com fé. Antes, você evitava caminhos para não sofrer. Agora você começa a escolher caminhos porque Deus está te conduzindo. Antes, você só queria sobreviver. Agora você começa a querer viver de verdade. E isso é sobrenatural. 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Repara na força dessa palavra. Tudo se fez novo. Não é só uma mudança de comportamento. É uma mudança de identidade. É como se Deus reconstruísse você por dentro e te devolvesse uma versão mais alinhada com o céu. E é por isso que a cura interior não é apenas parar de chorar. Cura interior é voltar a sonhar. É voltar a ter paz. É voltar a respirar sem peso. É voltar a sentir esperança quando você olha para o amanhã. Porque o coração curado não vive preso ao passado. Ele aprende a caminhar com Deus sem carregar correntes invisíveis. E talvez você pense, mas como eu vou saber se fui curado? Você sabe quando a ferida não decide mais por você. Você sabe quando o medo não manda mais. Você sabe quando a dor não controla mais suas reações. Você sabe quando aquilo que te destruiu não te governa mais. Antes você se irritava fácil. Agora você consegue respirar e pensar. Antes, você reagia com raiva. Agora você responde com sabedoria. Antes, você se isolava. Agora você consegue se aproximar. Antes, você se sentia fraco. Agora você sente força por dentro. Isso é cura. E essa cura muda sua direção porque ela muda seu olhar. Ela muda seu entendimento. Ela muda sua fé. Ela muda sua postura espiritual. Isaías 61:3 diz que Deus dá óleo de alegria em vez de pranto e veste de louvor em vez de espírito angustiado. Isso é troca espiritual. Deus tira um peso e coloca um revestimento. Deus remove tristeza e coloca alegria. Deus remove angústia e coloca louvor. Só que esse louvor não é emoção superficial. É louvor de alguém que foi restaurado. É louvor de alguém que sabe que Deus o visitou. E sabe o que acontece quando Deus cura alguém de verdade? Essa pessoa para de viver pedindo migalhas. Ela para de viver dependendo da aprovação dos outros. Ela para de viver presa a relacionamentos que drenam. Ela para de viver tentando ser aceita. Porque a cura devolve identidade. E identidade é direção. Quando você descobre quem você é em Deus, você para de se perder tentando ser o que os outros esperam. Você para de se diminuir. Você para de se comparar. Você para de se humilhar. Você para de se entregar a coisas que te quebram. Você começa a andar com firmeza. Provérbios 3, 5, 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Endireitará. Isso significa que Deus ajusta o caminho. Deus reposiciona. Deus realinha. E talvez o que você viveu foi doloroso, mas Deus vai usar isso para te colocar no lugar certo. Porque muitas vezes a dor não é o fim, é o empurrão, é o corte que Deus permite para salvar você de coisas maiores. É o processo que te prepara para uma estação mais alta. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, até o que doeu, até o que você não entendeu, até o que você achou que te destruiu. Porque quando Deus cura, Ele não apenas fecha a ferida, Ele transforma a ferida em testemunho. E isso é poderoso. Você começa a perceber que Deus estava te treinando, que Deus estava te refinando, que Deus estava te moldando, que Deus estava te livrando de caminhos que pareciam bons, mas eram armadilhas. Você começa a entender que o céu estava trabalhando, mesmo quando você achava que estava sozinho. E quando essa consciência nasce, você começa a viver diferente. Você começa a viver com propósito. Você começa a viver com coragem. Você começa a viver com fé. Só que existe um ponto final
que precisa ser declarado com força, porque Deus não quer que você viva apenas com esperança. Deus quer que você viva com certeza. E a certeza é essa: Ele não vai te deixar quebrado. O ciclo da dor precisa ser encerrado. O tempo de sangrar precisa terminar. E a promessa precisa ser liberada. E é por isso que o último tópico é uma conclusão impactante. Não apenas para encerrar o vídeo, mas para selar espiritualmente essa mensagem sobre a sua vida. Conclusão. Impactante. Deus não vai te deixar viver quebrado. Existe uma frase que muita gente repete, mas nem todo mundo entende. Dizem: Deus sabe o que faz. Só que hoje eu quero que você entenda isso de um jeito mais profundo. Deus não apenas sabe o que faz, Deus sabe o que você sente. E Deus não vai permitir que a sua história termine em dor. Você pode ter passado por noites difíceis, pode ter sido ferido por pessoas que você nunca imaginou, pode ter sido quebrado em áreas que você nem sabia que existiam dentro de você, pode ter perdido coisas que eram importantes, pode ter vivido decepções que roubaram sua alegria. Mas escuta o que eu vou te dizer com toda a autoridade da palavra. Deus não é especialista em remendar. Deus é especialista em restaurar. Ele não te chamou para sobreviver com um coração rachado. Ele te chamou para viver com um coração inteiro. Salmo 147:3. Não é apenas um versículo bonito. É uma declaração do caráter de Deus. A Bíblia diz que Ele sara os quebrantados de coração e liga as suas feridas. Isso significa que Deus não ignora o que te machucou. Ele não finge que não aconteceu. Ele não passa por cima da sua dor como se fosse pouca coisa. Deus se aproxima do quebrantado. Deus toca onde ninguém tocou. Deus entra onde ninguém entrou. E Ele cura. E eu quero que você entenda isso com clareza. A sua dor não assustou Deus. A sua fraqueza não afastou Deus. O seu choro não irritou Deus. O seu cansaço não fez Deus desistir de você. Pelo contrário, a Bíblia diz em Salmos 34:18 que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Deus está perto. Não é no futuro. Não é depois que você melhorar. É agora. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e pensando: mas eu ainda sinto dor. Eu ainda lembro. Eu ainda tenho medo. Eu ainda tenho dias ruins. Sim, mas isso não significa que Deus não está curando. Isso significa que você está em processo. E processo não é abandono. Processo é cuidado. E sabe qual é o maior sinal de que Deus está te curando? É que você ainda está aqui. Você não desistiu. Você não parou. Você não morreu por dentro. Você ainda busca. Você ainda sente. Você ainda quer ser restaurado. Isso já é um sinal de que o céu está trabalhando, porque tem gente que já teria desistido. Mas você está ouvindo essa palavra, e isso não é acaso, isso é providência. Isaías 41:10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Olha quantas promessas em um só versículo. Deus está dizendo: eu estou contigo, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Isso é restauração completa. Isso é Deus assumindo a responsabilidade de levantar alguém que não tem mais força. E agora eu quero falar diretamente com você. Você não vai continuar vivendo no mesmo ciclo. Você não vai continuar preso no mesmo medo. Você não vai continuar carregando a mesma dor. Você não vai continuar sangrando no lugar onde Deus quer te ver florescendo. Porque quando Deus decide curar, ninguém impede. Quando Deus decide restaurar, ninguém bloqueia. Quando Deus decide levantar alguém, nenhuma ferida tem poder de parar esse processo. Joel 2:25 diz: Restituirei os anos que foram consumidos. Deus não apenas cura o agora, Ele restitui o que você perdeu. Ele devolve alegria, Ele devolve esperança, Ele devolve paz, Ele devolve força, Ele devolve vida. E talvez você pense: mas eu perdi tempo demais, eu perdi oportunidades demais, eu perdi parte de mim. Só que Deus é especialista em reconstruir o que parecia destruído. Neemias 2:18 diz: Levantemo-nos e edifiquemos,
Essa frase não é apenas sobre muros, é sobre reconstrução interna, é sobre reerguer a vida, é sobre começar de novo. Deus está dizendo: levanta, porque eu ainda vou edificar você. E agora, eu quero declarar algo sobre você, como um pastor que se importa com sua alma e como alguém que crê no poder da palavra. Você não é um caso perdido. Você não é um coração descartado. Você não é alguém condenado a viver ferido. Você é alguém que Deus decidiu restaurar. E quando Deus decide restaurar alguém, Ele faz isso de dentro para fora. Ele cura a mente, Ele cura a memória, Ele cura a identidade, Ele cura o coração, Ele cura a esperança, Ele cura a capacidade de amar, Ele cura a capacidade de confiar, Ele cura a capacidade de sonhar. E isso é libertador. Por isso, antes de terminar, eu quero fazer uma oração com você. Não uma oração longa, uma oração direta, uma oração de cura interior, uma oração que toca onde a dor está escondida. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento diante de Ti esta vida que está ouvindo essa mensagem agora. Tu conheces cada ferida, Tu conheces cada lágrima escondida, Tu conheces cada noite de angústia, Tu conheces cada pensamento de desânimo. E agora eu declaro a Tua palavra sobre este coração. Assim como está escrito em Salmos 147:3, sara os quebrantados de coração e liga as suas feridas. Cura onde ninguém curou, restaura onde ninguém alcançou. Remove o peso, remove a culpa, remove a tristeza profunda, remove o medo do amanhã. Sopra a vida onde havia morte emocional, sopra a esperança onde havia desespero. E que a paz que excede todo entendimento, prometida em Filipenses 4:7, invada agora esta mente e este coração. Que esta pessoa volte a respirar com alívio, volte a dormir em paz, volte a sentir alegria, volte a confiar em Ti. Eu declaro que um novo tempo começa hoje. Em nome de Jesus, amém. Agora guarda isso. Deus não te trouxe até aqui para te deixar quebrado. Deus te trouxe até aqui para te curar. E se essa palavra falou com você, não ignore, porque Deus está começando algo que vai mudar sua história. E se você quer continuar recebendo mensagens que levantam sua fé e fortalecem sua alma, se inscreva no canal Socorro que Vem do Céu, porque aqui você não caminha sozinho. Novos vídeos toda segunda, quarta e sexta-feira.